Corinthians goleia o Argentinos Júnior por 4-0 na Sul-Americana, garante classificação pelo menos aos playoffs da Sul-Americana, joga bem e consegue fazer 4 gols numa partida, o que está sendo muito raro nessa temporada. O Corinthians que está muito mal no Brasileirão, mas muito bem na Sul-Americana, pelo menos em pontuação, já garantiu a sua vaga à próxima fase. Vamos falar sobre isso, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, o Corinthians venceu o Argentinos Júnior dentro de casa na noite dessa terça-feira pela Sul-Americana, garantiu a sua vaga à próxima fase, vai disputar agora a primeira colocação do grupo contra o Racing no jogo dentro de casa no próximo dia 28, e numa atuação muito boa do Corinthians, né? Muito boa. O segundo jogo muito bom da equipe comandada pelo Antônio Oliveira no ano, né? Muito, muito bom mesmo. O primeiro tinha sido contra o Fluminense, nesse contra o Argentinos Júnior agora também num jogo importante, no jogo de classificação, né, no jogo de torneio intercontinental. O primeiro tempo que começou difícil para o Corinthians, mas que os nós foram desatados por um gol cedo do Yuri Alberto, né, num cruzamento do Fagner, numa bola parada. O Yuri Alberto abre o placar numa linda cabeçada, faz 1-0 e a partir dali o Corinthians manda no jogo, e não manda no sentido de ter mais posse de bola, de dominar muito o adversário, mas de conseguir marcar bem, conseguir pressionar bem e conseguir aproveitar suas oportunidades, né? Que foi o que aconteceu em 2 lances em sequência. Pressionou muito bem a equipe argentina, né? E conseguiu roubar a bola com o Romero. O Wesley mandou pro cobertura, um lindo gol do menino, fazendo 2-0 pro Timão. E na sequência, na saída de bola, a equipe do Argentinos Júnior erra novamente a saída e o Roberto fica cara a cara para fazer o 3-0 e a partir dali praticamente matar o jogo, né? O Roberto fez o segundo dele na partida, o terceiro do Corinthians no jogo, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo a equipe conseguiu criar ainda do mesmo jeito, né? Conseguindo pressionar muito bem, sair em velocidade pelos lados, criou muitas chances, o placar poderia ter sido mais elástico e o Fausto Vera conseguiu fechar esse placar em 4-0 para a equipe do Corinthians contra o Argentinos Júnior. Um belo gol, inclusive, né? Que ele foi duelando com os adversários e conseguiu mandar um bom chute de esquerda, fazer o 4-0 e encerrar uma noite praticamente perfeita para o Corinthians, né? Assim, esse resultado acho que não reflete a diferença de Corinthians e Argentinos Júnior. A equipe deles é bem organizada, tem uma ideia de jogo muito clara, né? Tem os jogadores muito bem posicionados e que sabem o que fazer, mas que numa noite como essa foi erro de execução, né? Erro de execução, e quando errou o Corinthians não perdoou. O Argentinos é eliminado na primeira fase da Sul-Americana, até porque não deu tanta importância para essa competição, né? Foi entrar com o time titular agora nessa rodada com o Corinthians, mas estava dando mais importância para suas competições na Argentina do que essa Sul-Americana e foi eliminado. Mas não é um time ruim, pelo menos ao meu ver, é um time bem organizado. Claro que as peças não são tecnicamente muito boas, né? Claro que acho que o Corinthians tem mais reserva técnica, mas é um time bem organizado e que apesar do placar conseguiu ali criar algumas chances no segundo tempo, principalmente, né? Que poderia ter feito um gol, mas não aproveitou muito bem. Sobre um ponto negativo do Corinthians que eu percebi nessa partida, é que tá muito claro que o Corinthians tem uma saída de bola meio ruim, né? Consegue acertar algumas vezes, errando algumas vezes, mas eu acho que não tem uma saída muito clara. Acho que talvez o Antônio tenha muitas opções de saída, que complica para a equipe conseguir sair, né? Claro que você tem que ter variação de jogo, óbvio, para não ser um time muito fácil de ser marcado, mas acho que o Corinthians tem que ter uma ideia mais clara e mais bem executada nessa saída de bola. Mas uma coisa muito positiva que aconteceu nesse jogo, que aconteceu contra o Fluminense, né? Ambas as vitórias, uma por 3-0 e outra por 4-0, duas ótimas atuações, foi a pressão alta, né? Funcionou novamente contra uma equipe que tenha mais a bola, que era o Argentinos Júnior, que gosta da bola, né? Que teve mais posse durante o jogo, mas que o Corinthians soube pressionar alto e soube encaixar bem a marcação, roubando bolas, criando chances e fazendo um placar elástico assim também, como foi contra o Fluminense, né? O Corinthians claramente não é uma equipe que fica com a bola e que sabe ficar muito bem com a bola. É uma equipe que pressiona alto e que sai em velocidade pelos lados. Acho que o Antônio tem que investir o máximo nisso, o máximo possível nisso, porque é o que potencializa também jogadores, né? O Garro para fazer esse lançamento, o Bidon para fazer esse lançamento e para jogadores como o Wesley e o Roberto saírem em velocidade. Acho que é um ponto positivo que mais uma vez aconteceu na atuação do Corinthians. Bom, embora lá para as atuações, o Carlos Miguel no primeiro tempo não trabalhou, no segundo tempo trabalhou e trabalhou muito bem, fez boas defesas, mas acho que um ponto que também está chamando a atenção do Carlos Miguel é com a bola no pé, né? É um cara que tem um passe longo e um passe curto muito bom. É um cara que tem coragem e tem qualidade para fazer isso. É importante na saída de bola do Corinthians também. Acho que é um ponto positivo a se destacar do Carlos Miguel até aqui. O Fagner, eu não gostei do jogo dele. O primeiro tempo foi ok. Ele deu assistência, né, do primeiro gol do Roberto, importantíssima, mas não gostei do jogo dele. Perdeu muita posse de bola e não é um cara mais seguro defensivamente falando. Não gostei do jogo do Fagner. O Félix Torres fez um bom primeiro tempo, saiu no intervalo, né? Saiu sentindo o tornozelo, tomou 2 pancadas, inclusive um pisão e uma no tornozelo, deu lugar ao Gustavo Henrique para o segundo tempo, que não participou tanto, né? Não foi tão exigido, até quase fez um gol numa bola parada. O Kaká foi ok, não comprometeu e também não foi muito bem assim. O Hugo, eu gostei do primeiro tempo dele,
No segundo tempo, achei que ele deu muitos espaços, né, nas suas costas. Inclusive, tem uma chance muito clara do Argentinos Júnior que foi na costa dele, que a equipe argentina perdeu a chance de fazer o seu primeiro gol na partida. O Ranieri fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo excelente. Excelente. Vou falar mais sobre o Ranieri daqui a pouco. O Bidon fez um jogo muito completo mais uma vez. O Garro, eu gostei do jogo do Garro. Não estava gostando do jogo dos jogos, né, do Garro, os últimos jogos, por estar pouco participativo. Achei ele mais participativo no jogo de hoje, também pelo meio campo mais arrumado com o Bidon e o Ranieri. O Wesley mais uma vez muito bem. Quando a bola passa no pé dele acontece alguma coisa, né? Impressionante o potencial que esse menino tem. Fez um gol, poderia ter feito dois, poderia ter dado uma assistência. É uma das principais, se não a principal arma ofensiva do Corinthians hoje. Mais um excelente jogo do Wesley, ao contrário do péssimo jogo do Romero, né? E o Romero vem empilhando jogos péssimos. E ainda não entendo por que ele tem a cadeira cativa como titular. Ele tem que ir pro banco, na minha visão, né? Mais um jogo péssimo dele. O Yuri Alberto fez um jogo excelente. Excelente, fez 2 gols. Poderia ter feito mais com presença de área. Teve chutes bloqueados, né? Teve 2 chutes bloqueados pela defesa do Argentinos Júnior. Poderia ter tido uma noite ainda mais artilheira, mas muito bem. O Yuri segurando bola, ganhando bola na velocidade e fazendo os gols. É o que o Corinthians precisa do seu camisa 9. Dos jogadores que entraram, né? Gustavo Henrique, Mosquito e o Coronado, Vera e Pedro Raul, todos participaram muito pouco da partida. O Vera fez o último gol, mas foi só aquele lance que ele teve na partida, mas foi um lance decisivo, né? O quarto gol da equipe no jogo. Dos reservas, nada muito a se destacar. Acho que o Coronado poderia ter tido mais minutos ainda do que teve, né? Teve só 20 minutos. E o Corinthians também, como o placar já estava resolvido, não forçou tanto, então a bola não passou tanto no pé dele. E bora lá para os 3 piores e 3 melhores do Corinthians nessa partida. Começando pelos piores, para mim o Romero, mais uma vez, vem pilhando jogos ruins. O pior em campo para mim do Corinthians, apagado, e quando a bola chega no pé dele, ou ele é muito previsível, ou ele erra o lance. É até chato falar isso, mas o Romero está sendo um a menos do Corinthians hoje. Um a menos. Ele teve a importância no fim do ano passado, teve a importância no começo desse ano, mas não é o crédito infinito, né? Não é porque o cara fez sei lá quantos gols em sequência que ele vai ter que ser titular pro resto do ano. Não é isso. Acho que ele tem que ir até pro banco para dar uma acordada também. Não vejo falta de vontade, vejo queda técnica mesmo, né? Vejo que ele não tá bem mesmo, não tá bem nas decisões dentro de campo. Mais um jogo ruim do Romero. E os 2 laterais, né? Seguem sendo problemas. Fagner e Hugo. Ambos fizeram um tempo bom e um tempo ruim. Achei que o Hugo foi até melhor que o Fagner, né? Até por isso tá em terceiro como pior, né? O Fagner para mim foi o segundo jogador pior do Corinthians em campo. Achei que defensivamente o Hugo protegeu mais, em duelos individuais pelo menos, né? Tem um problema de bola nas costas, às vezes ele erra a cobertura, mas em duelos individuais ele tá melhor que o Fagner nesse momento, e foi melhor que o Fagner nesse jogo. Então para mim esses são os 3 piores do Corinthians nessa partida contra o Argentinos Júnior. E os 3 melhores, primeiro o Yuri, claro, 2 gols e muito participativo do Corinthians. Tava voltando de lesão, foi reserva no jogo contra o Flamengo, e para mim, não sei porquê. Não sei porquê, porque ele já tinha voltado e tinha voltado muito bem. E o Romero já tá dando muito espaço, né, na vaga dele. Acho que até pelo esquema que o Antônio Oliveira montou contra o Flamengo, eu imaginava o Yuri titular, mas nesse foi e correspondeu. O Yuri Alberto é titular do Corinthians hoje, sem questionamento nenhum, até por esse jogo também. O segundo melhor foi o Wesley, como eu disse, né, a principal arma ofensiva do Corinthians. Tudo que vai no pé dele sai algo perigoso, ele tá errando muito pouco. E está diminuindo cada vez mais a taxa de erro dele, né? E aumentando mais a taxa de conversão, ou com passe, ou com chute no gol, ou com cruzamento. Tá muito bem o Wesley, mais um jogo muito bom dele, um golaço de cobertura, né? A percepção e o toque de qualidade para fazer o 2-0 pro Corinthians naquele momento. E o terceiro melhor, o Ranieri, né? O Ranieri arrumou o time, né? Pelo menos o meio-campo, assim, é impressionante a falta que ele faz, que ele fez contra o Flamengo. Voltou agora contra o Argentinos Júnior, e assim, a gente já vê claramente como é o Corinthians com Ranieri e como é o Corinthians sem Ranieri. E acho que é um dos principais pontos que o Corinthians tem que olhar em questão de elenco, porque não se tem reserva para o Ranieri. O Fausto Vera não é um reserva confiável, o Paulinho não é esse cara de camisa 5. O Bidon até pode fazer, mas se o Bidon joga de 5, quem joga de 8, né? Quem joga de segundo volante. E acho que cada vez mais essa dupla, Breno Bidon e Ranieri, vem ganhando força, né? Mais um jogo ótimo do Bidon, mas achei que o Ranieri foi melhor que ele nos desarmes e chega bem à frente também. Há quem diga que o Ranieri não tem boa saída de bola, eu discordo. Eu discordo. Talvez pela característica de jogo dele ser um pouquinho mais caneludo, no sentido de não ter tanto refino, mas ele tem boa saída de bola sim, tem boa visão, ataca bem o espaço, né? Tem boa percepção tática e mais um jogo excelente do
do Ranieri é uma peça fundamental para o Corinthians nesse ano. Me arrisco a dizer que é o melhor jogador do Corinthians nesse ano, né? Pelo menos o mais regular. Aí acho que a briga é ele e o Wesley, né? Acho que os que mais jogaram bem por mais tempo. Pô, o Corinthians joga bem, vence, goleia, mas a inconstância ainda é um problema, né? Porque eu achei que o jogo de virada de chave do Corinthians na temporada seria o 3-0 contra o Fluminense. Não foi. Voltou a jogar mal em partidas em sequência, né? E mesmo vencendo, não estava jogando bem, não estava convencendo. Fez uma partida excelente contra o Argentino Júnior, mas o mais difícil do que uma partida boa é você manter essa regularidade, né? Então vamos ver como o Corinthians segue para essa sequência. Agora já classificado para o playoff, agora briga pela primeira colocação do grupo na Sul-Americana. Recebe o Racing no dia 28, às 7h30 da noite, na Neoquímica Arena. O Racing tem 11 pontos e o Corinthians tem 10. Então o Corinthians precisa vencer o jogo, né? Se empatar, passa em segundo e aí pega o terceiro colocado que cair da Libertadores, aí via sorteio, né? A gente vai conhecer o adversário mais pra frente, mas é importante passar em primeiro, eliminar o mata-mata e ter mais data livre aí também para o Antônio Oliveira trabalhar melhor o time. Mas o próximo compromisso é pelo Brasileirão, neste domingo, às 4 horas da tarde, recebe o Botafogo dentro de casa. O Botafogo que está muito bem no campeonato e muito bem em sua fase, né, com esse técnico novo, Arthur do Jorge. E o Corinthians tem que olhar com muito carinho o Brasileirão agora, porque, assim, se a situação na Sul-Americana se resolveu, a equipe passou e só depende de si para ser a primeira, no Brasileirão tá muito difícil, né? Tá na beira da zona de rebaixamento, não entrou na zona de rebaixamento nessa última rodada por combinação de resultado. Precisa pontuar, precisa fazer gol, precisa ser mais constante num campeonato que pede constância, né? Que é o Brasileirão. Então vamos ver como é que o Corinthians se desempenha no domingo contra o Botafogo. Mas deixe aí o seu comentário, o que você achou dessa atuação. 4-0 para o Corinthians em cima do Argentino Júnior e classificação garantida na Sul-Americana. Deixe um comentário e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!